Olá, tudo bem? Aproveitamos que andamos falando aí recentemente de questões relacionadas ao novo governo, a questões relacionadas a falas do presidente eleito, a falas de economistas extremamente respeitados no cenário empresarial e dos investimentos, tanto nacional como internacional. Fazemos votos para que o presidente Lula aproveite que fez uma cirurgia nas cordas vocais e essa semana fale menos e escute mais. É uma sabedoria que Deus nos deu. Ele nos deu uma única boca, 2 olhos para enxergar mais, 2 ouvidos para escutar mais, uma boca só para falar menos, viu, presidente Lula? Então, por favor, use esse poder que Deus nos deu para sermos mais inteligentes, que os mais inteligentes são os que falam menos. Os que falam mais, geralmente, não são pessoas com discernimento intelectual, porque não tem capacidade de ouvir, não tem capacidade de ver. Então, ficam perdidos, vítimas, da sua mente débil e inconsequente. Falando sobre essa temática ainda, luzes começam a acender no Senado Federal. Há de se esperar, e os investidores estrangeiros fazem essa leitura, Wall Street, os grandes bancos de investimentos fazem essa leitura, de que teremos um Congresso Nacional que fará um contraponto a qualquer aventura populesca, demagógica, heterodoxa, que empurre o Brasil para o abismo, matando a responsabilidade fiscal. O fiscal e o social andam juntos. Quem diz o contrário é burro. Você está dizendo que o presidente Lula está sendo burro? Claro! Com todas as letras. Com todas as letras. Mas também já disse que acho que ele é politicamente inteligente. Então ele é capaz de dar um passo atrás. E é isso que a gente espera. Que nessa linha de discurso que ele estava lá na COP27, assessorado por mentes doentes, por pessoas ignorantes, que ele possa dar um passo atrás e ouvir agora gente inteligente. Chegou a hora de parar de ouvir gente burra, que ele foi para a COP27 ouvindo gente burra falar sobre economia no ouvido dele. Joga essa turma para fora da sala. Agora se reúne com o Pércio Arida, com o Armínio Fraga, com o Pedro Malan, com o Edmar Baixa, com o Henrique Meirelles. Vai ouvir gente inteligente. Viu, presidente? É o que a gente espera. E aí o Senado acendeu a luz. Olha só que coisa bacana. Uma PEC alternativa está sendo apresentada no Senado, prevendo apenas um gasto fora do teto de 70 bilhões de reais. Esse dinheiro é suficiente para custear o Bolsa Família no próximo ano. O autor da proposta é o senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, que protocolou no dia 19 uma proposta de emenda à Constituição alternativa ao texto que foi apresentado pela equipe de transição do governo Lula. Ok? Então, o texto limita essa PEC a um gasto de 70 bilhões de reais apenas, fora do teto dos gastos. O valor corresponde a muito menos do que a metade da minuta que foi apresentada pela equipe do presidente Lula, que previa aí em torno de 190 bilhões por 4 anos, fora do teto. Então, com esses 70 bilhões, o que pode se fazer com ele? É possível pagar durante 12 meses, em parcelas mensais, R$600 para as famílias que vão estar inscritas no Bolsa Família, e além disso, pagar 150 adicionais a famílias que tenham crianças de até 6 anos, conforme uma demanda apresentada pelo presidente eleito, que achamos justa para este momento de saída ainda dos estragos causados pela pandemia. Achamos justo, sim. Tem muita gente passando dificuldade e cabe aí o auxílio a essas pessoas. Lembrando
que o presidente Bolsonaro, em campanha, tinha dito que ia manter os R$ 600 no próximo ano. Lembrando também isso, importante lembrar. Então, o projeto de lei orçamentária de 2023, que já está no Congresso, encaminhado pelo governo Bolsonaro, ele tem uma reserva de 105 bilhões para o pagamento do Auxílio Brasil. Esse montante é suficiente para pagar R$ 400, ou seja, não dá para pagar os 600, tem aí um déficit de R$ 200 por pessoa mês, ok? Ambos, Lula e Bolsonaro, defenderam a manutenção dos R$ 600. Isso exige um aporte adicional de 52 bilhões de reais. Vamos fazer as contas, 52 bilhões de reais para viabilizar esses 200 a mais durante 12 meses para as famílias que já recebem o Auxílio Brasil de R$ 400, para que eles tenham os R$ 600 garantidos, né? Só que como Lula fez a proposição de que famílias com crianças menores de 6 anos deveriam receber outros R$ 150 de auxílio, que também é justo, isso demanda mais 18 bilhões. Então 52 com 18 bi dá 70 bi. Essa é a conta que o senador de Sergipe, o Alessandro Vieira, do PSDB, fez. 70 bilhões. Então, o que foi que ele apresentou? Ele apresentou uma PEC focado nesses 70 bilhões. Ele disse o seguinte: entendemos que a proposta ela é assertiva, atende uma demanda do presidente eleito, mas limita-se a isso. Limita-se a isso. E aí cabe ao próximo governo, no exercício do seu mandato, verificar o que precisa ser feito para ajustar o orçamento para as despesas do governo, né? Ajustar as despesas do governo dentro do orçamento. Então, acho que é uma proposta razoável, talvez possa até ser durante 2 anos, ao invés de 1 ano apenas, para dar uma folga maior, mas isso é muito diferente dos quase 200 bi demandados fora do teto durante 4 anos, o que daria 800 bi, né? 800 bi de gastos fora do teto. Então essa proposta de PEC, ela é mais inteligente. Vamos lembrar que o governo Bolsonaro furou o teto dos gastos em 795 bilhões nos 4 anos de governo. Vamos lembrar que no acumulado de 4 anos ele furou o teto dos gastos em 795 bi, né? E óbvio, esse estouro do teto desse valor foi exatamente para fazer frente à pandemia, Não vamos ser estúpidos em dizer que o presidente gastou dinheiro adoidado, né? E que isso não tinha fundamentação. Não, teve fundamentação sim. A fundamentação foi exatamente fazer o enfrentamento de 2020 a 2021, 2 anos de enfrentamento da pandemia e dos seus efeitos. Então, esse gasto foi aí em função disso, em linhas, vamos dizer assim, gerais. Houve outras despesas que acabaram também ajudando a arrombar o teto dos gastos, né? Foram 53,6 bi em 2019, e aí depois nós tivemos outras despesas que foram sendo feitas nos outros anos, chegando a essa conta aí de quase 800 bi, né? Quase 800 bilhões. 53,6 bi em 2019, 508 bi em 2020, 117 bi em 2021 e 116 bi agora em 2022. Esses são os números do governo Bolsonaro que excederam o teto dos gastos públicos. Mas veja que dos 800 bi, 508 em 2020,
117 em 2021 e 116 em 2022. Tudo isso está muito associado, em grande parte, ao enfrentamento da pandemia, né? Então isso é importante destacar, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para evidenciar aqui. Algo estranho que acabou também compondo esses custos, e aí que não tem nada a ver com com o combate à pandemia, foi a questão da PEC dos precatórios, né? Essa PEC dos precatórios acabou gerando despesas que foram jogadas aí para fora do teto dos gastos também, né? Bom, mas é isso. Em linhas gerais é isso. Nosso entendimento, sim, que precisa ter um gasto para fazer o enfrentamento ainda dos efeitos da Covid em 2023, talvez um pouco em 2024, mas de toda sorte o Senado começa a acender a luz nessa discussão. Isso é muito importante, isso é muito positivo, porque essa luz do Senado nos enche de esperança que vamos encontrar um caminho alternativo que não seja esse da PEC apresentada pela equipe de transição, que nos parece exagerado. O Brasil precisa combinar responsabilidade social com responsabilidade fiscal. As coisas não são conflitantes, elas são complementares. Agora, há de se fazer redução de despesas, isso sim, há de se fazer redução de despesas. Nos parece que o governo do PT tem dificuldade em lidar com isso, mas vai ter que fazer. Vai ter que fazer, porque o governo não vai receber cheque em branco. Isso me parece muito razoável de afirmar, que o governo não vai receber cheque em branco, que eles vão ter que fazer corte de gastos. É o que eu penso, é o que eu acho certo e é o que eu tenho de expectativa. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.